E aí, para a seleção e alocação, vale você entender que esse ponto é extremamente importante, né? E aí, por que seleção e alocação é extremamente importante? Porque hoje, nossos principais números de retenção, eles são completamente influenciados pela maneira que a gente seleciona as pessoas e a maneira que a gente aloca elas, né? Hoje, quando a gente pergunta para as pessoas que saem da organização o motivo delas terem saído, o principal motivo é sempre porque elas não tinham expectativas corretas sobre o que era a organização e sobre qual seria a demanda de trabalho que elas teriam enquanto membros da organização. E isso, normalmente, é o problema de alinhamento de expectativas correto durante o processo seletivo. E aí isso vem muito por dois principais fatores. O primeiro deles, por a gente não mostrar o que um membro da exec ele faz de fato, né? Então as nossas tasks, elas não serem capazes de mostrar que a gente está ali ligando para EP, que a gente está correndo atrás de host e coisas do tipo. E ao mesmo tempo, o fato de a gente não explicar exatamente qual tipo de demanda que a gente tem a nível de crescimento, a nível de puxar bastante resultado, a nível de puxar bastante inovação, encontrar soluções de maneira independente. E as pessoas, elas acabam se frustrando com essa expectativa quebrada e incorreta, assim, sabe? E aí o que acontece é muito importante que processos seletivos que sejam de sucesso, eles sejam processos seletivos que vão ser capazes de reter essas pessoas ao decorrer do semestre. E como que a gente faz isso? Ao selecionar, ao definir qual vai ser a task, ao definir qual vai ser a estrutura do processo em si, é importante que a gente leve em consideração que cada etapa ela precisa alinhar certa coisa. Então, por exemplo, a primeira etapa ela vai ser muito mais focada em eu explicar o que é exec. A segunda eu vou tentar mostrar muito mais o que a gente faz no dia a dia, fazendo uma task para eles ligarem para EP, abordar host, não sei. E a terceira eu vou voltar muito mais para a ideia de crescimento e de ser sempre orientado a resultados, assim. E aí o ponto é esse. É muito importante que a gente defina isso primeiro já. E aí, uma vez que a gente definiu, tá, essa é a estrutura, é esse tipo de elemento de expectativas que eu preciso correr atrás, aí sim eu vou começar a treinar no meu time de recrutadores, então eu vou começar a entender exatamente qual o tipo de comportamento que a gente quer encontrar nessas pessoas e como que a gente, enquanto recrutador, vai começar a perceber isso durante cada etapa do processo, certo? Uma vez que a gente definiu, então, o que é isso, a gente vai estruturar cada etapa, como eu falei lá, então, como que cada etapa ela vai funcionar, e uma vez que a gente fez isso, a gente vai definir aí quais vão ser os métodos de avaliação, né? Então, se você perceber, a gente já tem umas planilhas de avaliação aí, a gente já tem sugestão de cada um dos PPTs que podem te auxiliar aí na estruturação desse processo. Então, lembrem que esse processo ele deve ser muito mais para a gente poder cumprir exatamente o objetivo de ter pessoas que querem trabalhar para a organização e não necessariamente pessoas com skills extremamente grandes já. O importante é ter pessoas que querem ficar na organização e compram a ideia e que são dispostas a se desenvolver para poder alcançar o que a organização almeja e, claro, ganhar os benefícios que a organização pode dar pessoalmente para cada um deles, beleza? E aí tá, então esse é o primeiro ponto. E aí, uma vez que a gente definiu isso, pronto, a gente já pode começar a rodar esse processo de seleção, né? E aí, vale a pena você entender também que durante a alocação, você precisa entender principalmente disponibilidade de pessoas. Então, se vou trabalhar em ASX, provavelmente vou precisar de horário comercial disponível. Se vou trabalhar em ODX, precisarei de X e X horário, X e X demanda. Se vou trabalhar em recursos, precisarei de cada demanda também. Então, uma vez que você entende exatamente qual é o tipo de perfil para cada uma das áreas, você faz a alocação baseada nisso, já que você já definiu qual é a persona de cada uma das áreas na etapa anterior. Então, o processo de seleção ele deve cumprir essa etapa. E aí vale lembrar que caso a gente rode um processo que vai setar expectativas muito grandes, esse processo ele pode fazer com que várias pessoas elas desistam já durante o processo. E tá ok. É melhor que essas pessoas elas saiam durante o processo seletivo do que sair no meio do semestre, certo? E por causa disso é importante que a gente tenha cada vez mais pessoas entrando no flow, porque senão a conta ela não vai bater, vão chegar pessoas ao fim do processo que não serão suficientes para poder completar o seu RH, beleza? Então é muito importante que você tenha isso em mente ao criar a sua estrutura de processo seletivo e mais do que nunca fazer com que eles brilhem os olhos com a organização, mas ao mesmo tempo eles entendam exatamente qual é a responsabilidade e qual é a demanda que a organização tem, beleza? Então é isso, e aí vamos grande selecionar essa galerinha aí.